significado para qualquer indivíduo. E eu questionava ao Nunes, olha Nunes, como é que tanto teve forças para arregaçar as mangas e seguir tanto o caminho, dizer olha, o caminho é para frente. De onde é que veio tanto essas forças que é para mesmo inspirar os jovens que estão a passar por isto ou que passaram há dias e não têm tanto, estão sem chão, não têm tanto onde se apoiar e não sabem como obter as forças. Nunes, por favor. Obrigado. Bom, para começar, eu diria que se eu dissesse que essas perdas do ente querido é uma perda que facilmente se supera ou se supera, estaria a mentir. Eu particularmente nunca superei, talvez aprendi a lidar com isso. E eu acho que é fundamental também, ao perdermos alguém, termos algumas pessoas por perto para nos apoiarmos. Eu acho que tive essa sorte também de ter pessoas por perto e me ajudaram a superar isso. Então, com o tempo, parece que quanto mais o tempo passa, cada vez mais sentimos a falta do nosso ente querido. Então, talvez aprender a lidar, no meu caso, sempre que sinto saudade da minha mãe, eu rezo por ela. Isso me ajuda a me conectar com ela. Então, eu acho que cada um tem sua forma de viver o seu luto. Mas o importante é que tenhamos, se calhar, pessoas próximas que nos ajudam a viver esse luto e a aprender a lidar com isso. Será que a literatura, os livros, a escrita fizeram parte deste momento, ajudaram de certa forma a expressar-se, a ter tudo o que sentia, portanto, internamente? Sem dúvida. Eu acho que um dos meus livros, desse pocket que está aí, o Graduado com Sucesso, especialmente dedico aos meus pais, ambos já partiram. E eu acho que uso a literatura mesmo para isso, para curar muitas dores. Não só a perda da minha mãe, mas há muita coisa para exteriorizar. Todos os jovens agora, a vida é complicada, andamos a tentar exteriorizar o que nós sentimos, o que nós vivemos. E para mim a literatura é a arma que eu encontrei para fazer isso. Perfeito, obrigado Nunes por teres de certa forma partilhado essa história, partilhado aberto o seu coração e espero que os nossos telespectadores, principalmente os que estão a passar por este momento, ganhem forças ouvindo sim as palavras do Nunes. Agora, falando aqui de uma notícia também muito boa, o seu romance Até Depois da Solidão foi recomendado para estudo universitário, Nunes. Como, portanto, recebeu esta notícia? Como foi para si receber, portanto, esta informação que de certeza impactou e empolgou-te bastante? Bom, a princípio quando nós escrevemos, no meu caso sobretudo, escrevo porque preciso de tirar para fora. E também escrevo porque tem pessoas para ler. Mas essas coisas muitas vezes nós não esperamos, acontece assim naturalmente e é uma coisa que, se é uma coisa que você não esperava e de repente acontece, às vezes ficamos sem saber como reagir, mas foi gratificante, significou muito para mim. Eu sempre dizia que sou grato aos leitores que leem, dão feedback, e eu acreditava que de alguma forma tinha um certo impacto, mas ter uma recomendação de uma universidade já é um ganho muito grande, significa que o livro vale a pena, o trabalho tem qualidade, não só toca as pessoas, mas também pode ser visto sob o ponto de vista científico. Então, isso é gratificante. Eu fiquei feliz com a notícia, por acaso é um livro em coautoria com esse lado. Pois, o excelentíssimo, de certeza que depois poderá ler este livro e fala-nos do mesmo, portanto, intitulado Até Depois da Solidão, certo? Sim. Fale-nos mais deste livro, Nunes. Esse livro é tão real quanto eu sou real. Eu acho que fiz uma dupla que talvez nunca mais conseguirei fazer com alguém, se calhar mesmo exilado pode não conseguir fazer mais. Eu chamo desse livro um clássico, quer dizer, é um pouco de orgulho falar muito bem do seu próprio livro, mas a esse eu respeito muito. É um livro que não são só palavras que estão nesse livro, é um pouco de nós. E para quem esteve no lançamento, nós falamos um pouco dele, que nós queremos falar dos sentimentos em si, em relacionamentos, mas tentamos velejar pelo contrário, fala-se muito mais da mulher como uma pessoa mais sensível e tudo mais. Mas aqui nesse livro nós procuramos mostrar que nós homens também somos sensíveis, nós também choramos, nós também
precisamos As do nossas carinho. emoções. Exatamente. Pois. Então, é um pouco daquilo que nós acreditamos e que a sociedade coloca-se como não seria tabu, mas não é o geral, não é o comum. Aliás, nós fomos educados que o homem não chora, o homem não pode chorar. Então, tiramos essa crença a partir desse livro. Perfeito, perfeito. É um livro claramente que transborda assim o que muitos acabam escondendo, não é? Mostra o que a sociedade acaba escondendo. Olha, porque o homem não pode chorar, o homem não pode amar muito, o homem não pode. Há muita história envolvida. Enquanto isto, portanto, é algo que faz parte de nós como homens, não é? Nós também choramos, nós também sentimos tanto as dores, a fraqueza e tudo mais. Perfeito. Alguma personagem ou alguma personagem que escreveu e que tem muito de si, se sim, qual? Eu acho que não. Talvez porque, bom, talvez não seja possível escrevermos e não deixarmos um pouco de nós. Não é possível porque tiramos a nossa experiência e tudo mais. Mas é complicado. Eu acho que em quase todos os meus livros tem um pouco de mim. Tem um pouco de mim, só não saberei exatamente. Por mais que não seja a personagem inteira, mas um pouco de mim sempre está lá. Tem uma parte minha. Perfeito. Nunes, eu vejo aqui, portanto, 4 obras literárias. Eu vou pedir que fale resumidamente de cada uma delas. E eu acho que uma já falámos, não é? Até Depois da Solidão. Já falou um bocadinho. Tem também o Sucesso, não é? Graduado com Sucesso. Graduado com Sucesso. Que foi um livro também recomendado, não é? Temos outros. Eu vou pedir que fale de cada um deles. Vai nos explicar qual foi, portanto, o livro mais difícil de escrever e porquê. Ou o mais desafiador. Tá bom. Vamos começar, portanto, pela minha direita. Vou deixar aqui a minha capa, não é? Veja, portanto, este livro. Até Depois da Solidão. Esse livro não foi muito difícil de escrever, como eu disse, é um livro muito natural. Eu já tinha um script do livro e comentei com o Zilado que eu estava a escrever um livro dessa forma. Ele interessou-se e foi tudo natural. Então não houve muita coisa, não foi forçada, é tudo natural. É o que faz esse livro ser muito diferente de muitos livros. Então, não tivemos nem bloqueio, tudo conectado. O título também surge durante a escrita. Foi uma coisa natural que não sentamos para pensar no título. Numa conversa surgiu o título, então esse sempre será um clássico. É um livro, uma obra que conta com mais de 117 páginas. Em quanto tempo, tanto foi escrito o livro? Eu acho que poucos meses, eu acho. Mais ou menos 3 a 6 meses. Foi um livro que escrevemos sem parar. Era uma conexão incrível. Foi um livro que foi escrito em pouco tempo. Na verdade, é escrito em pouco tempo. Perfeito. Vejo aqui uma passagem. Escrevi-te tanto, amigo, que hoje não sei a tua importância. Todos devíamos ter um diário. Fale-nos um bocadinho desta frase. Depois da Solidão. Eu acho que também está muito... O título desta página está muito bem, portanto, consolidado com o livro. Depois da Solidão. E vejo aqui, escrevi-te tanto, amigo, que hoje não sei a tua importância. Todos devíamos ter um diário. Bom, o Depois da Solidão pode soar mais nesse livro, porque há muita solidão. Primeiro, o protagonista Ricardo passa por essa solidão, perde o pai também, fica solitário e tudo mais. E pode haver uma conexão com o título, como eu disse, foi tudo natural. O título, por exemplo, já estávamos quase a terminar a obra, a encerrar, e era na época de Covid, por aí, depois de Covid. Então eu estava um pouco com uma tosse e tal, um pouco isolado dos outros. E Exilado perguntou-me quando é que vamos retomar a escrita. Eu disse para ele até depois da solidão, porque eu estava numa solidão. E ele disse, bom, até depois da solidão pode ser o nosso título do livro. E realmente ficou até depois da solidão. O livro em si é muito solitário. Ricardo experimenta vários sentimentos. E
passa por várias parceiras, tudo mais, amigos, há muita confusão. Montanha russa, na verdade. Por isso falamos dessa solidão. Só não sabemos o que tem depois dessa solidão. Perfeito, fantástico. Eu acho que um livro só assim pelo título já me convida a viajar muito, a ler e mergulhar tanto neste Diário de Ricardo, que é realmente um livro muito interessante. Mas tem tanto este, deixa-me aqui me levantar, Graduado com Sucesso. E agora? Nunes Cristóvão. Fala-nos mais deste livro. Bom, o Graduado com Sucesso agora é um ensaio. E eu costumo dizer que dos meus livros é o menos lido, mas o mais importante de todos. É um livro que surgiu de umas palestras que tive com jovens do distrito de Escola Kuala, por acaso. Estávamos a discutir sobre o emprego, o autoemprego, o desemprego. Então é um livrinho guia, desde as escolas dos cursos, partindo da secundária mesmo. Tem um grupo A, grupo B, não sei o que, e acompanha a pessoa até mesmo a universidade, ao graduado, ao emprego, essas coisas. Então é um livro que eu acho muito importante, que talvez é pouco explorado, mas tem muito a dizer. Foi escrito já há um bom tempo, mas eu ainda acredito no que escrevi, eu ainda acho atual. Ainda acho atual. Uma outra coisa podemos atualizar com o tempo, mas é um livrinho muito, muito, muito atual, que talvez todo graduado ou um estudante deveria mesmo ler, né? Pelo menos se eu tivesse assim, um livrinho assim, durante, sei lá, minha adolescência, teria feito escolhas mais interessantes, que se calhar fiz diferente. E eu acredito que esse livro não vai dar respostas, mas vai te ajudar a refletir nas suas escolhas. Boa, acabaste o curso já faz muito tempo. Estás frustrado, não consegues um emprego, deprimido, sei que estás no desespero. Pensas em te suicidares em algum momento, tomando vários comprimidos ou cortando o pulso com uma knife, obrigado. Mas todos os dias ele te dá uma chance de tu melhorares. O que os nossos telespectadores podem aprender ao ler este livro? Falou aqui de escolhas, eu achei esta frase muito, muito interessante. Escolhas que se calhar na adolescência, ou quem for a ler o livro na adolescência pode fazer escolhas acertadas. Fala-nos mais do que realmente os nossos telespectadores podem aprender ao ler este livro. Eu acho que a nossa vida é uma constante escolha. Nós sempre, ao acordarmos, escolhemos: tenho que fazer aquilo, tenho que fazer isto. E até uma certa fase, eu acho que nem todos temos pais mais capacitados para nos ajudar a escolher isso. A maioria dos nossos pais não tiveram acesso à escola. Só sabem dizer: filho, vai para a escola, isso vai te ajudar. Como deve fazer, como as coisas funcionam, não tem noção disso. E eu, particularmente, passei por isso, e outros jovens também passaram por isso. Agora, eu acho que esse livro não pode ser só para os filhos, os encarregados também, porque ao ajudar alguém também acabamos impondo os nossos desejos. Se eu sou médico, então quero que meu filho também seja médico. Então é mais para conscientizar tanto os encarregados quanto os filhos, os educandos. Perfeito, então aí vai, portanto, o conselho, não só os jovens, não só, portanto, os dito, vamos lá, filhos, inclusive os encarregados de educação. Este livro vai realmente transformar as nossas mentes. Efeitos da quarentena. É interessante, esse aí é meu primeiro amor, é meu primeiro livro publicado. Começou como e-book e o título não é atraente quando você encontra, sei lá, numa livraria, assim. A pessoa corre logo para a quarentena, quer ver, esse livro só está a falar de efeitos de quarentena. Acho que já escrevi uma vez no Facebook a contar que cheguei numa livraria com todos eles e a pessoa que estava a ver os livros para ver se poderia deixar naquela livraria gostou de todos os títulos, esse é interessante, mas quando chegamos nos efeitos de quarentena a pessoa disse: bom, esse aqui parece que está ultrapassado, agora ainda a falar de efeitos de quarentena. Mas o fato é que pode ser que o título esteja mais deslocado.
o efeito de quarentena é o livro que é efeito de quarentena, porque o livro foi escrito durante a quarentena, mas ele fala de coisas sociais, são textos de âmbito social. Para quem leu, a maioria leram ainda na versão e-book, e a maioria gostou do livro. Talvez seja o livro que teve mais alcance, porque teve a versão e-book, depois é que teve a versão física, justamente por causa do impacto que teve. Então, é um pouco de tudo. São crônicas. E a inspiração, tanto para ter esta obra, veio através da quarentena, do momento que enfrentamos, não é? No ano 2019, 2020. Exatamente. Não é? Boa. Vejo aqui um prefácio muito interessante. E o mais interessante é que é um livro, uma obra, que nós podemos portar na mochila. Exatamente. As mulheres podem pôr na bolsa, no bolso, não é? Podemos estar com ela sem nos causar assim um peso como tal, não é? Então acho muito fantástico essa ideia de fazermos livros deste tamanho, de modo que muitos jovens possam levar para ler, tanto nos transportes semicoletivos de passageiro, onde quer que seja. Eu acho que também ajuda bastante a muitos jovens, não é? E temos, portanto, o último, que são cartas de amor. Esse aqui eu prefiro pegar, né? Fica à vontade. Cartas de amor perdidas. Esse é o meu favorito. Eu gosto de todos, mas esse é o meu favorito. São realmente cartas de amor que eu chamo de perdidas. Nesse livro me incorporo a várias pessoas e às vezes sou mulher, sou homem, sou bêbado, sou o quê. E são todas cartas de amor perdidas. Fala de muitos relacionamentos, muita coisa que acontece em muitos relacionamentos. Por acaso é um projeto em andamento. É o primeiro volume, como vem aqui, é o primeiro volume de uma trilogia que ainda estou a escrever. O segundo volume já está pronto e em pouco tempo será publicado. Que o segundo, não sei se seria spoiler, mas o segundo volume é a resposta dessas cartas. Então, o que retratam assim nas cartas de amor? Vi aqui, portanto, que incorpora papel de bêbados, de homens e também como de mulher. Eu acho que incorpora assim várias pessoas. Em várias pessoas, sim. E o que este livro realmente, para quem for a ler, poderia assim aprender, poderia de certa forma ter uma lição. Bom, qual? Eu acho que, como o próprio título diz, cartas de amor, são realmente cartas de amor. Mas são várias faces desse amor. Aqui há sofrimento, há paixão, há traição. E procuro mostrar as várias faces do amor, apesar do amor ser uma coisa interessante. Eu sempre digo que o amor sempre vence. Apesar de vencer, não são só mares de rosas e tal. Tem também espinhos, há muita coisa. Então eu procuro falar do amor sem tabus, mostrando todas as faces, tudo o que é possível, o que acarreta e tudo mais. Então é um pouco de tudo sobre os nossos relacionamentos, talvez como africanos. Aqui também falo de situações de problemas espirituais, ou sei tudo mais, marido da noite e tudo mais. Então é um pouco de tudo que podemos encontrar sobre o amor, sobre os relacionamentos. Aqui estamos a falar do amor conjugal em relacionamentos entre namorados, não tanto o amor como o amor que sinto por ti como irmão, como pessoa, mas num relacionamento mesmo. Agora, uma questão. Cartas de amor perdidas. Estão perdidas por quê, Nunes? Interessante. Bom, são perdidas justamente porque eu me sinto como se fosse um carteiro que recolheu essas cartas perdidas e faço chegar ao destinatário. De tal forma que isso já é uma crença, porque é uma experiência vivida. A pessoa que tem contato com esse livro ou se identifica como emissora ou se identifica como destinatário. De tal forma que uma outra carta você vai se identificando. Então acaba achando a sua carta. Acredito que a sua também está aqui. Olha, Nunes está assim a convidar o excelentíssimo a ler todas as suas obras. Cada obra tem um título assim chamativo e as suas abordagens também são realmente interessantes e nos dão aquela curiosidade de querer entender muito mais a fundo do livro. Agora, qual deles, já nos explicou, portanto, o seu favorito, o desafiador, qual foi?
Eu acho que é isso, o meu favorito. O meu favorito foi desafiante, porque há cartas que eu escrevia, apagava, não me convenciam. E levei mais tempo a escrever esse livro. Nem todos, esse é o que sempre leva mais tempo. Mesmo o segundo volume. Esse publiquei em 2021. Sim, em 21. Já tem muitas edições, conforme vê, essa já é a 4ª edição. E eu acho que só terminei de escrever o segundo volume no ano antepassado, por aí. E sempre levo mais tempo. E levo mais tempo porque são mais sensíveis. São temáticas mais sensíveis. Mais ou menos por aí, por aí. É preciso de inspiração mesmo, não forço. Se não dá para escrever, deixo mesmo. Não preciso de fazer esforço para chegar ao final. Escrevo sem metas. Só escrevo, só. Então, sempre levei mais tempo. E é preciso realmente uma inspiração. E de onde que vem a inspiração do Nunes? Muitas pessoas perguntam isso. Mas para mim, a inspiração é o dia a dia. E um pouco do que nós sentimos. Para mim, talvez escrevo mais quando estou ou me sinto só, ou mais para baixo, mas também há vezes que estou mais animado e com uma inspiração. Ou estou no chapa, escuto uma palavra que me leva a escrever alguma coisa sobre isso. Então, a minha maior inspiração é mesmo o dia a dia, o que acontece na sociedade. De tal forma que as pessoas que leem meus livros muitas vezes se vê, porque eu não pego coisas do outro mundo, são coisas mesmo do dia a dia, que a pessoa vive quase todos os dias. Por acaso, nas minhas redes sociais tenho feito umas cartas escrevendo para diversos destinatários, professores, não sei o que. E a cada carta que eu escrevo, de alguma forma, algumas pessoas se identificam com isso. Então, é um pouco do dia a dia. Essa é a maior inspiração. Perfeito. E cada livro, portanto, que eu peguei via Nchuva Editora. Nchuva Editora. De onde, portanto, é que nasce a ideia de criar a Nchuva Editora? Efeitos da quarentena, como eu disse, foi o e-book primeiro, uma versão digital. E eu quis publicar por causa do impacto, eu fiquei empolgado, era o meu primeiro livrinho, queria a versão física e a partir de uma editora. Algumas editoras abriram as portas, no entanto, cobraram um valor um pouco fora do normal, pelo menos para mim. E outras até aceitaram, mas tinham umas políticas que eu, não concordava tanto com isso. E juntei-me com alguns jovens, criou-se a Nchuva Editora. E, é aquela coisa, te negar te fecharem a porta e comprar o prédio inteiro. Então foi o que aconteceu. Então foi um mal necessário. Não me deram acesso para publicar e fizeram com que eu criasse uma editora e facilitar a outros jovens que têm sonhos como eu. É por isso que optamos mais por valores não tão extravagantes, sim, para podermos enquadrar os sonhos, porque muita gente tem sonhos, agora realizar não é fácil assim. Então procuramos abraçar a todos, a ideia era mesmo de abraçar esses que têm esses sonhos. Pois, de certeza que os livros estão sim a um preço acessível para todos os jovens, para que muitos deles possam sim incorporar nestas obras, onde cada uma delas tem uma história, cada uma delas nos remete a viagens que de certeza poderão agregar valor na nossa vida, não é? Até porque o conhecimento não ocupa lugar. Estou curioso para ler até depois da solidão. Eu não sei porquê, mas se calhar depois do nosso intervalo eu posso explicar. Vamos ao nosso segundo intervalo e voltamos dentro de instantes para muita conversa com Nunes Cristóvão, escritor moçambicano. Até já.
estamos de volta ao maior programa glamouroso da família moçambicana. Bem-vindos ao último bloco do nosso programa. Espero que estejam sim a gostar, espero que estejam a partilhar no nosso Facebook, a nossa live, para que muita gente possa comentar, possa acompanhar as conversas, possa acompanhar, portanto, as notícias, possam acompanhar um bocadinho de tudo que acontece no Tel Aviv. Nunes, a nossa conversa está muito, mas muito interessante. Está a ser bom conversar consigo, mas fala-nos, portanto, da literatura, de como os jovens, ou quais são, portanto, os hábitos que podem melhorar nos jovens ao ler os livros. É uma das principais formas de adquirir um certo conhecimento, de tal forma que nas universidades não assistimos filmes para aprender. Vamos às bibliotecas e lemos e tal. Porque as pessoas, quando escrevem com calma e escrevem pensando que alguém há de ler. Não importa se é uma obra literária ou é um livro acadêmico e tudo mais. E eu acho que a leitura é sempre uma viagem. É sempre uma viagem. Para quem lê, pode entender isso. Por mais que tenha, se calhar, um livro literário, um romance e tal, adaptado a um filme, se calhar o filme não chega a 10% do livro. Para quem lê o livro, sei lá, sente que há falta de detalhes no filme. Então acho que a literatura, de alguma forma, é uma arma muito boa. Mas eu acho que os pais é que devem incentivar as pessoas, ainda crianças, porque o hábito de leitura, tudo mais, de escrita, desenvolve-se mais ainda na terra idade. É muito difícil gostar de ler já numa idade um pouco assim, né? Então, embora, bom, agora há muita coisa que pode nos divertir, vídeos, não sei o que, redes sociais e tal. E fico feliz que, mesmo nas redes sociais, ainda há pessoas que têm tempo de ler um texto, sei lá, numa rede social. Ultimamente acho que a tendência é também adaptar o texto a um vídeo, porque a pessoa não tem tempo para ler. Tem que fazer o vídeo, sei lá, adaptando o seu texto. Mas a esperança, eu acho que precisamos de ler mais. Precisamos de ler mais. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Em gestos de últimas considerações, o que eu teria a deixar ficar para os nossos telespectadores que nos acompanham neste exato momento? Bom, primeiro agradecer a audiência e agradecer mais uma vez o convite para estar aqui nesse espaço, é sempre uma honra, e agradecer a audiência dos telespectadores que acompanharam essa conversa. E obrigado mesmo. Nós aqui agradecemos, Nunes. Sucessos, volte mais vezes ao nosso programa, que com certeza poderíamos aprender muito, muito mais consigo. Para trás ficou a nossa conversa com o Nunes Cristóvão, ele que é escritor moçambicano e conta, portanto, com 4 obras literárias, que com certeza são obras que impactam, são obras que inspiram e são obras que moldam vidas. Vamos sim à nossa figura do dia, que é um assunto que está também a ser comentado no nosso Facebook. Figura do dia na tela, produção. Quem será a nossa figura do dia? Vejo sim lábios. Muitos dos nossos internautas chutavam Nunes Cristóvão. Nunes Cristóvão. Tenho aqui, portanto, a Dércimo Yanga, que dizem que é recarga. Para hoje é recarga o prémio, para quem for acertar. Ok. Tenho aqui a Anacleta Matavel, que diz: tem lábios que o apresentador